Também sobre o São Paulo monitorando o atacante da Ponte Preta. Será que vale a pena? Eu acho que o mais importante é o São Paulo classificar. É muito difícil como a gente não está tendo mais possibilidade de ver o treino, o dia a dia, o treino, essas coisas, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão do que está acontecendo realmente. Porque time tem, o Zubeldia era muito preterido para que esse ano tivesse mais oportunidade de dar continuidade no trabalho e de repente isso começou-se a ventilar algo que será que não está na hora de tirar? Será que não está na hora de mudar? Ah, mas o Zubeldia está teimoso, o Zubeldia está perdendo força porque tem um elenco melhor do que pode produzir. A gente não sabe, né? Falou-se até em rincha, em briga dentro do elenco, no vestiário não está bom, o ambiente não está, enfim. Eu não sei o que está acontecendo. O que eu acho é o seguinte, é que realmente dentro de campo o São Paulo deve boas apresentações, deve. Que todo mundo ficou deslumbrado com aquele quarteto mágico e fez 2 bons jogos, falou, vixe, agora, né? Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. E de repente o São Paulo começou a oscilar aqui, uma dificuldade ali, perdeu um jogo importante contra a Ponte em casa. Começou-se a criar expectativas que ninguém entendeu o porquê. E eu tô com o Zubeldia, não tem nada fora do comum ali no São Paulo. Existem alguns jogos que realmente jogou abaixo e ele fala sobre isso. E é um começo de temporada. Eu acho que o São Paulo... São trocas, né? Hoje jogou o Cedric, outro dia jogou o Enzo, outro dia jogou o Wendel, enfim, ele tá tentando. E aí ele tem 2 jogadores que, desculpa só te cortar, Jéssica, que são importantes, né, para o que o São Paulo fez no ano passado e foram importantes para aquilo que foi o São Paulo, que é o Alisson e o Pablo Maia. Hoje o Pablo Maia parece que teve uma contusão, tomara que não seja nada sério, mas enfim, já não vai ter mais o Pablo Maia, né, para esse próximo jogo e até a definição do que aconteceu. Então, assim, ele está tentando achar alguns caminhos ou algumas possibilidades para que na hora do momento certo de que o São Paulo tem que apresentar um grande futebol, o São Paulo esteja pronto. Eu acho que algumas partidas do São Paulo teve uma dificuldade de ser competitivo sem a bola no pé. E acho que quando ele joga com o quarteto, que não foi hoje, né? Hoje ele não jogou com o quarteto, ele botou o Lucas do lado do André Silva. Eu acho que ali ele teve talvez uma resposta. Jogou com uma linha de 3, né? O Cedric jogando como um ala. Talvez ali seja uma forma do São Paulo competir mais, mas aí ele não jogou com o Caleri nem com o Luciano. Então acho que encontrar esse equilíbrio Mas é engraçado, só para terminar, Bahia, é engraçado porque no grande jogo que ele fez contra o Corinthians era o quarteto, era o clássico. Sobre o Pablo Maia, se o São Paulo não... Se ele tiver uma lesão grave, ele é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Já perdeu a temporada passada quase completa. Né? Hora de fazer... São Paulo tem que abrir o olho, porque no ano passado foi o Novo Horizontino que eliminou o São Paulo, né? Então acho que todo cuidado é pouco, até porque apesar da vitória de ontem, ela encerrou uma sequência de resultados ruins. São Paulo tem sido um time problemático, digamos assim, né? E vai enfrentar o Algoz de 2024. Enfim, eu acredito que o Corinthians seja, apesar de ter outra preocupação, outra frente a disputar nesse momento, acho que é o time que tem mais possibilidades aí de passar, até mais do que o Palmeiras. O Palmeiras hoje não é um time realmente confiável. Desvide a campanha, foi o único que sofreu na última rodada, conseguiu a classificação com um gol no final, quanto o adversário que mandou o técnico embora e vem numa sequência de derrotas, né? E perdeu mais uma vez, né? Embora tenha até feito um jogo aceitável, o Mirassol, durante boa parte dos 90 minutos. Mas acho que o Corinthians é o que tem mais chance de passar, pelo menos em tese. Mas normalmente deve acontecer os 4 se enfrentando na semifinal. Aí a federação fica feliz, alguém vai dizer que o Campeonato Paulista é sensacional e vamos continuar vivendo aí essa ilusão dos estaduais. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que monitora a situação de Jean Dias, atacante de 34 anos de idade, que faz bom campeonato pela Ponte Preta. A informação veio do blog do São Paulo e dá conta de que Zubeldia ficou impressionado com o jogador na derrota do Tricolor por 2-1 para a Ponte, outro dia no Morumbi. Jean Dias de fato fez um bom jogo e faz um campeonato paulista bem legal. São 11 partidas e 3 gols. Ele é titular absoluto da Macaca, que foi eliminada nesse domingo depois de perder em casa por 2-0 para o Red Bull Bragantino. Porém, contudo e todavia, imaginar que o Jean Dias possa ser útil no São Paulo de hoje, tendo o tricolor jogadores de base, como por exemplo o Henrique Carmo, mostra o quanto o Zubeldia está desalinhado em relação à utilização de atletas da base.
São Paulo tem uma das categorias de base que mais revela e o tricolor precisa dar espaço para esses atletas, mas o Zubeldia prioriza contratações de jogadores mais experientes, ainda que esses caras não tenham um currículo extremamente vitorioso. Jean Dias, antes de jogar na Ponte, havia disputado a temporada passada pelo Paysandu. Já havia jogado também por Inter, Caxias, Marcílio Dias, a Manaus, São Luís, 15 de Piracicaba, entre outros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: Jean Dias, da Ponte, 34 anos, seria uma boa opção? Já uso o espaço para comentário para avaliar, beleza? Só para completar o noticiário do Tricolor, a vitória por 3-1 contra o São Bernardo, fora de casa, confirmou a melhor campanha do grupo. São Paulo recebe o Novo Horizontino no Morumbi no jogo de quartas de final, depois passando, deve ter um grande pela frente, possivelmente como visitante. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Pablo Maia foi a notícia triste do domingo. Ele saiu sentindo o tornozelo. Uma série de exames serão feitos nas próximas horas para diagnosticar o grau da lesão. Só mais uma: o Beldia usou 2 vezes o 3-5-2, esquema com 3 zagueiros nessa temporada. E nas 2 vezes o São Paulo conseguiu evitar tropeços, empatou com o Palmeiras fora de casa e venceu o São Bernardo no ABC Paulista. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Contei para vocês durante o fim de semana que o staff do Thiago Mendes estava otimista em relação à possibilidade de contratação do volante pelo Galo. Mas, na noite desse domingo, conversando com uma pessoa do departamento de futebol atleticano, posso dizer que o negócio esfriou. Cuca fazia muita força para que o Thiago Mendes fosse contratado e insistiu que os dirigentes do Atlético oferecessem uma compensação financeira para o Al Rayyan para a liberação imediata do volante de 32 anos de idade. O Al Rayyan tem contrato com o Thiago Mendes somente até junho e gostaria de voltar ao Brasil o mais rápido possível. Ele tem um acordo verbal com o São Paulo desde o ano passado, mas o tricolor se recusa a fazer esse pagamento do Al Rayyan. E é nesse cenário que o Atlético Mineiro entrou na parada, entendeu as condições, mas não deve fazer uma oferta oficial. Pelo menos essa é a posição que eu obtive na noite desse domingo e que foi confirmada na manhã dessa segunda por uma pessoa da comissão técnica. A justificativa do Galo é de que não há dinheiro para mais novos investimentos. Se o Atlético for contratar alguém, será sem custos. E o Thiago só chega sem custos na metade do ano. Atleta que é querido pelo Cuca, seria uma substituição natural para o Otávio, mas nesse momento parece um pouco mais complicado. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Bora mudar de assunto e falar